Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de assistente logístico. Estamos na unidade de gestão de transporte do projeto Novos Caminhos, do Instituto Federal de Alagoas. Aula 4, a intermodalidade e sua importância logística. Meu nome é Charto Vasconcelos e vamos ter início ao nosso conteúdo. Palavrinha do dia: a vida é feita de escolhas e são elas que direcionam nossas ações e nossas realizações. Estamos aqui para ajudar vocês em fazer a melhor escolha, que é a busca do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, do seu aprendizado, pois essa escolha é a mais assertiva. Vem lá, vem fazer parte de um momento diferente, de um momento de busca de conhecimento, de um momento de capacitação profissional. O conhecimento ninguém nunca perde, pois ele nos possibilita alcançar o inimaginável. Tudo está na palma da sua mão. Você fez a melhor escolha, estamos aqui para ajudar nela. Vamos lá? Conteúdo de hoje: a intermodalidade e sua importância logística. Temos dificuldades de especificar quando na história se iniciou a utilização do transporte. Sabemos que certamente faz muito tempo, porém ninguém consegue estabelecer realmente uma data de referência, né? Esse transporte é necessário para movimentar produtos, tanto no sentido de juntar, né, a quantidade de mercadoria transportada, de entender as etapas do processo de fabricação para a chegada física a um local de um ponto A a um ponto B, né, para poder aproximar, né, os produtos aos clientes, as matérias-primas às empresas produtoras. Estejam os produtos de forma de matéria-prima ou produto acabado, o transporte nos ajuda a diminuir essas distâncias. Conforme vimos, né, as atividades de transporte geram fluxos físicos de bens e serviços ao longo dos canais de distribuição, sendo responsáveis pela movimentação de produtos utilizando as modalidades de transportes que ligam as unidades físicas de produção, os armazéns, até os pontos de consumo. Da mesma forma, também descrevemos dois princípios que são fundamentais para nortear as operações e o gerenciamento de transporte. A economia de distância, né? É uma das coisas que nós temos que pensar. O gerenciamento do transporte, as operações que são feitas através do transporte, a economia, né, do produto transportado, a diminuição das distâncias. Os autores, né, descrevem que a economia obtida com a diminuição do custo de transporte por unidade de peso com cargas maiores, já a economia de distância obtida através da diminuição de custo de transporte por unidade de distância à medida que a distância aumenta. Temos aí a diminuição dos custos através do tipo de transporte que nós escolhemos, como a gente já viu nas estratégias de transporte. Quando nós detalhamos, nós colocamos na ponta do lápis, quando nós botamos lá nos sistemas operacionais qual o melhor trajeto, a melhor rota, o melhor modal, conseguimos baratear o custo de transporte e justamente o custo final para os nossos clientes. Modal nada é que um modo de transporte característico com finalidades distintas. Existem 5 diferentes tipos de modais, como a gente já viu: ferroviário, aéreo, rodoviário, aquaviário e dutoviário. Cada modal tem um custo diferente e um serviço característico de cada tipo de modal. Isso determina qual é o método apropriado para cada tipo de mercadoria a ser movimentada. E é certo que cada modal segue uma dinâmica diferenciada e tem a diferença, né, de acordo com o segmento, com a economia, com a abrangência, com os tipos de produtos que podem ser transportados por eles. A intermodalidade é transportada, né, transportar significa de uma forma simples mover pessoas e mercadorias de um determinado local para outro. O meio de transporte pode ser por água, usando navios, barcos, embarcações, pode ser por ar, aviões, helicópteros e por aí vai, por terra, através de caminhões de ferro, caminhonetes, carros e por aí vai. Focalizando apenas nos movimentos de mercadoria e suas transferências. Podem ser intramodais ou intermodais, sendo diferentes entre si
e não mutuamente exclusivas. A transferência intermodal é aquela feita entre diferentes veículos pertencentes ao mesmo meio de transporte. Como, por exemplo, transferência de, por exemplo, um container, né, que nós temos aí. Vamos dar esse exemplo. Pego um container, sai de um caminhão para o outro. Eu pego uma mercadoria específica de um caminhão para o outro. Isso é também um exemplo que nós podemos dar. Usualmente, a transferência intramodal de forma operacional é mais simples de ser feita porque os veículos são similares. Já o transporte intramodal e intermodal. Intra e inter. Intra, operacionalmente, mais simples ser feita porque os veículos são similares. Já o intermodal envolve a transferência de uma carga entre diferentes veículos e diferentes meios e tem por sua vantagem aproveitar o que melhor cada tipo de modal oferece, com o objetivo de aumentar a eficiência do processo de transporte e reduzir os custos enquanto oferece um serviço bastante competitivo. Então, olha só, eu tenho lá o interno, né, o intramodal, ele vai utilizar, sei lá, de caminhão para caminhão, como eu falei o exemplo agora, né, e o inter, eu vou pegar caminhão, ônibus, barco e por aí vai, ok? Depois a gente acostuma mais com isso. O transporte intermodal de mercadorias é baseado no conceito de utilização de dois ou mais meios de transporte adequados de forma combinada, no sentido de formar uma cadeia de transporte integrada para transportar as mercadorias de um ponto de origem até o destino final, visando alavancar a eficiência operacional e financeira de forma de diminuir os custos operacionais, de também se tornar mais sustentável, de melhorar o transporte e reduzir os custos também. A expressão transporte intermodal traduz o processo que se deve ter para as cargas diretamente transportadas de uma origem até o seu destino, envolvendo dois ou mais meios de transportes diferentes, de tal modo que todas as etapas de transportes, incluindo a troca de informações, sejam eficientes, né, sejam conectadas, coordenadas, oferecendo flexibilidade para que seja usado. O grande problema, o grande desafio dessa ferramenta da intermodalidade depende sob a ótica de analisar se pode ser visto como um problema ou um desafio essa ferramenta. Porque é o seguinte, se você não tem consenso das intermodalidades, se você não tem uma informação de chegada e saída de mercadoria, se você tem problema de tirar uma mercadoria e levar para outro produto, para outro tipo de transporte e vai ter perca, aí tem que ser muito analisado. Por exemplo, o transporte intermodal exige a abordagem de rede baseada completamente, né, na interconexão entre diferentes meios de transporte. Então, essa conexão entre um tipo de transporte com o outro tem que ter muito cuidado para não gerar quebra, perca, desvio, né, roubos, furtos, quebras em geral, né, dos produtos. Então, se você não tem como ter esse controle rígido desse processo, se torna muito problemático, porque você vai ter uma falta de eficiência e muitas vezes você vai ter problemas com o cliente, problemas no transporte, problema de entrega ao cliente final, troca de mercadoria, produto avariado. Então, olha o caos. Então, realmente, eu concordo que cada modal pode ser adaptado a cada tipo de entrega de produto, de situação, localidade, região, mas tem que ter muito cuidado com isso, porque depois o nome da empresa que vai estar envolvido nesse processo. Poderá revelar-se um problema, pois diferentes meios de transporte têm formatos próprios, métodos de cargas e descargas específicos e diferentes regulamentações. Ou seja, existe problema tanto no nível das condições da carga, como na própria transferência física. O grande desafio da intermodalidade é manter as mercadorias em constante movimento, mantendo um fluxo contínuo através de todo o processo de transporte e transferência, reduzindo atrasos nos momentos que as mercadorias são transferidas de um meio de transporte para o outro.
Se este movimento é interrompido em algum ponto durante o transporte ou nos pontos de troca intermodal, o que passa a ocorrer é a armazenagem interna e não intermodalidade. Vocês lembram lá daquele vídeo que eu passei para vocês da FedEx, que vem mercadoria, chega a mercadoria, separadas mercadorias, volta para o modal e vão para outros destinos de entrega, elas estão em fluxo. Chegou, sai, chegou, sai. E isso é intermodalidade. Se a mercadoria chega, fica parada para depois sair, você teve uma estocagem de mercadoria. Tem que ter muito cuidado. Ela tem que estar em fluxo para chegar, ser mais eficiente a sua chegada até o cliente final. O transporte intermodal envolve grandes componentes como infraestrutura física, meios de transportes adequados, sistemas de comunicação eficientíssimo, porque senão não dá certo. De todos esses grandes componentes associados, o processo de transporte de carga, o uso de avançados sistemas de comunicação para transmissão de dados e outras formas de informações foi o que mais experimentou, né, o mais rápido avanço nos termos de tecnologia nos últimos anos, porque é necessário. Até coloquei a imagenzinha aí para vocês verem, né, aqui embaixo. Vocês estarem olhando essa imagem aí, desce todos os moldais envolvidos no processo e a pessoa tudo com ele na palma da mão. Isso que é importantíssimo. Principais conceitos. O transportes combinados é um conceito utilizado que caracteriza o transporte intermodal de mercadorias, onde a maioria do itinerário, né, percorrido se efetua, né, recorrendo a diversos meios de transporte, seja avião, comboio, caminhão, navio, o que for, permitindo coordenar os transportes feitos por estrada, ferrovias, mar ou ar. As empresas provocam, né, buscam, desenvolvem, né, fomentam novas soluções que vão fazer com que tenham redução de custo. Combinação das possibilidades de vários tipos de moldais, né, de vários tipos de transporte, é uma das soluções para fazer essas reduções. Os meios utilizados no transporte são conectores, caixas móveis, pallets, sacos e por aí vai, para poder dar mais eficiência no processo. Plataformas logísticas são os pontos ou áreas das cadeias de transportes logísticos aonde concentram as atividades de carga, descarga, armazenagem, estocagem. É uma zona delimitada, né, interna, no qual exercem por diferentes operadores todas as atividades relativas ao transporte logístico, distribuição de mercadorias. No fundo, são zonas especializadas no desenvolvimento de atividades de transporte, distribuição e de valor acrescentado, né, para cada tipo de mercadoria dessa. Os portos marítimos são determinações, né, habitualmente significativas, né, para cada tipo de transporte. Elas usam ou vias marítimas, destinos, né, navios. Ele vai permitir que a movimentação ela seja que ela tenha uma fluidez maior. Então, os portos vão nos ajudar a desenvolver uma fluidez maior na chegada dessas mercadorias e saída dessas mercadorias para outros tipos de moldais. Eles funcionam muitas vezes como polos de desenvolvimento logístico, onde partindo do eixo marítimo surgem novas valências, tais como terminais ferroviários, entretanto plataformas logísticas, são várias formas. Eu fui para um porto onde eu tinha locais de descarga diretamente nos trens, né? E também locais de cargas, né, já pontos de cargas, onde os grandes transportadores já jogavam os containers em cima dos caminhões e eles já saíam. Então tinha uma estrutura muito eficiente nesse tipo de transporte. Quais são as vantagens da intermodalidade? A principal vantagem do transporte intermodal consiste em combinar as potencialidades de diferentes modos de transporte. Dessa combinação podem, né, resultar em importantes reduções de custos, incrementos de segurança rodoviária, reduz o consumo de energia, racionalização de tráfego rodoviário. De uma forma sistemática, né, podemos dizer que aumenta a competitividade, racionalização das atividades logísticas e promove boas práticas ambientais.
Essa parte da intermodalidade, do transporte intermodal, só poderá, né, ter uma realidade melhor, uma situação melhor, uma forma competitiva melhor perante o transporte unimodal. Para tal aconteça, será o destino que o processo de mudança, né, do modo de transporte, esse seja eficaz e com baixo custo. Então, se eu tiver um sistema de intermodalidade barato, com baixo custo e eficiente, aí sim ele se torna mais viável. Caso contrário, existe um sistema que poderá resultar em um fracasso operacional. Um sistema complexo, que é para reduzir custo e melhorar a eficiência, se torna um problema porque ele não atingiu o seu objetivo. Para que tudo isso tenha um sucesso, seja organizado, tenha um resultado bom, é necessário possuir uma rede de infraestrutura, novas tecnologias, tem que ter tecnologia de informação, tecnologia de rastreamento, pessoas eficientes, simplificação no processo administrativo, redução dos custos na mudança do modo de transporte. Vemos aqui, o ciclo da intermodalidade. Ele pode apresentar, né, representar de forma esquemática, né, uma forma de integrar o ciclo da intermodalidade, onde é possível verificar as diferentes etapas, né, que compõem bem como as principais intervenientes, né, em todo esse processo. Temos aqui o produtor, temos o comprador, temos o porto. Então, o produtor faz a distribuição, temos a plataforma logística, o serviço intermodal, depois vai para o porto, isso aí temos o serviço intermodal, plataforma logística e distribuição, e vai ao comprador. Temos todo um ciclo que é colocado para se tornar mais eficiente em cada processo desse. Podemos então concluir que o transporte intermodal de mercadoria é muito mais que uma resposta aos desafios lançados pela logística moderna. É também um desafio para todos os envolvidos no processo logístico de transporte de mercadorias. Um desafio que permite alcançar soluções inovadoras de forma que o nível seja alcançado, o nível de operações, as reduções de custos sejam realmente alcançados. A intermodalidade só faz sentido se todas as intervenções, todos os processos, eles funcionem de forma unida, de forma única, de forma que sejam utilizados através de processos de forma eficiente, que a sua estrutura reduza os custos, que a sua estrutura tenha uma forma eficiente, eficaz, entrelaçada, unida, de conseguir fazer a melhor possibilidade de redução dos seus custos logísticos. Por outras palavras, o desafio da competitividade é ultrapassada pela individualidade, impedido para que a abordagem da rede interligada e interdependente. Então tem que ter uma rede ligada a cada processo, se comunicando, interagindo, buscando sempre a diminuição dos custos operacionais para melhor atender o nosso cliente. Simples, a intermodalidade serve para redução de custos, a intermodalidade serve para diminuição dos custos operacionais e dar maior fluidez no processo, conseguir chegar de forma mais rápida ao meu destino final. Ok? Pessoal, só tenho a agradecer a vocês, coloquem seus comentários, interagem, participa, porque eu digo a vocês, a logística ela tem uma dimensão gigante e a gente pensa que é só meramente transportar. Mas transportar por transportar, os custos ficam muito elevados e se tornam inviáveis. Eu tenho que dar fluidez, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser eficaz no processo. Eu tenho que reduzir custo e dar segurança a tudo aquilo que é transportado, do ponto de origem ao ponto final, ok? Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Charto Vasconcelos e até o próximo conteúdo.